Então, eu tinha pedido para a Ana Karina, que é uma amiga minha, ajudar que ela tem um trabalho muito legal com os mapas conceituais, mas ela teve um problema com o marido está internado essa semana e aí ela não pôde participar. Aí eu pedi a colaboração aqui da Aline e do André, né, para eles ajudarem com alguns exemplos, o que eles têm trabalhado aí em sala de aula. Ó, o André está chegando aí. Então, o que eu pensei da gente trabalhar aqui hoje? Um pouco dos conceitos dessas questões aí de mapa mental, mapa conceitual, diagramas ou esquemas. Né? Existem alguns autores que separam essas coisas, mas eu estou juntando aqui como um trabalho só, porque, na verdade, eu estou pensando em esquemas de estudo, tá? Então, fiz uma pesquisa essa semana e realmente vi que dava para juntar, que dava para a gente trabalhar tudo como não como uma coisa só, mas como coisas muito próximas e que dava para a gente fazer uma associação aí bem próxima. Então, coloquei aqui nessa página inicial alguns modelinhos aí, né? Que a gente pensa nesses modelos aí enquanto mapas, e a gente vai falar um pouco, aprofundar um pouco mais para frente. Pode passar, Ana, por favor? Bom, então eu peguei os conceitos de mapa mental e mapa conceitual. Então vamos tentar ver o que tem de parecido e o que tem de diferente. Então, o mapa mental é uma técnica de estudo criada no final da década de 60 por Tony Buzan, um consultor inglês. Ela consiste em criar resumos cheios de símbolos, cores, setas e frases de efeito, com o objetivo de organizar conteúdos e facilitar associações entre as informações destacadas. Então, esse é o conceito de mapa mental. Aí, o conceito de mapa conceitual é uma técnica de estudo aplicada desde a década de 60. Seu objetivo principal é entender conceitos. Então, aqui estaria a diferencinha entre o mental e o conceitual, tá? E ter uma capacidade de analisá-los. É utilizado como uma ferramenta que pode auxiliar na produção de conteúdo, no desenvolvimento de produtos e no gerenciamento de negócios. Então, a diferença é muito pouca. Eu diria que dá para a gente diferenciar da seguinte forma: no mapa mental, a gente trabalha apenas com palavras, com termos, tá? E no mapa conceitual, além das palavras e dos termos, a gente conceitua alguns desses termos. Então, eu diria assim que o mapa mental ele é mais prático para alguns tipos de conteúdo, e o mapa conceitual ele é mais necessário para outros tipos de conteúdo. Então, é por isso que dá para a gente pensar numa coisa só. E eu incluí também os esquemas, né? E as outras formas aí de trabalhar com desenhos, vamos pensar assim, de interpretação de textos. Então, dá para a gente pensar isso tudo como não como uma coisa só, mas como coisas muito parecidas e que a gente não precisa ficar preocupado. Então é mental, é conceitual, é esquema, o que, que é? É uma forma de sintetizar, de resumir um conhecimento por meio de um desenho, de um gráfico, de um esquema, de um roteiro que vai direcionar o entendimento. Então, assim, nós vamos ver para que serve, qual a utilidade aí para frente, e aí a gente vai entender a necessidade dessa questão do trabalho aí. Pode passar, Ana, por favor. Então, mapas e esquemas, né? São métodos de estudo que permitem memorizar um conteúdo de maneira rápida e fácil, por meio de uso de palavras-chave, gráficos interligados de forma estratégica ou cronológica. Assim, a ideia é o uso de uma combinação de conceitos e imagens que facilitem a fixação de determinado conteúdo. Eu digo que os mapas mentais eles são assim, instrumentos valiosíssimos para pessoas que aprendem muito por meio de imagens. Então, quem tem facilidade em gravar imagens, em gravar
que seja mais visual, né? O mapa mental é um excelente tipo de estudo, de síntese, de resumo para facilitar esse tipo, a aprendizagem, né? Qualquer aprendizagem. Então, tem até uns exemplozinhos aí do lado, né? A gente pode ver alguns desenhos, um de história, um de matemática, o outro está em inglês e tal, mas assim, é mais para a gente entender a questão da visualização, tá? Pode passar, Ana, por favor. Quais são as utilidades dos mapas, né? Apresentar uma visão geral das coisas sobre um campo. Então, não existe um conteúdo específico para a gente estudar com mapas. A gente pode estudar qualquer conteúdo, tá? Ele vai facilitar essa visualização, né? Reter informações, né? Ao estudar um exame, para um exame, por exemplo, para uma prova ou para um conhecimento que você precisa lembrar. Eu lembrei aqui agora de um exemplo muito legal. Eu tenho um amigo que é concurseiro e ele tem a seguinte meta: ele faz um trabalho todo de estudo, ele já prestou 500 mil concursos e tal. Então, tudo que ele estuda, tudo que ele lê, tudo que ele estuda para um determinado concurso. Então, por exemplo, se ele lê a Constituição Federal, ela tem que caber numa folha de sulfite, né? Numa folha A4. Então, ele tem que fazer um mapa mental ali que caiba todas as informações necessárias daquele conteúdo dentro daquele espaço. Então, ele tem isso como determinação. E aí ele precisa ter uma capacidade de síntese muito grande. É claro que ele já tem anos aí que faz isso, que estuda e tal, então ele consegue fazer. Mas é uma técnica que vai ajudar muito nessa questão. E aí a visualização, ele tem uma capacidade de visualização muito grande, então chega num determinado conteúdo lá numa pergunta da prova, ele consegue visualizar aquele desenho, e aí ele consegue lembrar dos caminhos ali onde aqueles conteúdos, aqueles conceitos são trabalhados. Então, ele retém essas informações mais facilmente, né? Avaliar a compreensão de um aluno sobre um determinado tema. Então, acho que isso aqui é importante para a gente, né? Quando a gente trabalha um determinado tema, então, solicitando ao aluno que ele faça um mapa mental, ele vai proporcionar para a gente aquilo que ele entendeu de forma bem sintética. Então, você consegue avaliar se ele compreendeu ou não. Consolidar o conhecimento durante um processo de aprendizagem também, então, uma forma de sintetizar, de resumir. Opa, Ana, volta um pouquinho, por favor. Demonstrar um nível aceitável de compreensão sobre um tema. Então, às vezes o mapa mental ali não está do jeito que você pensou quando você solicitou para o aluno, mas você consegue identificar o que ele compreendeu e o que ele não compreendeu, né? Definir o conhecimento que existe em sua cabeça, mas não foi documentado formalmente. Então, isso aqui também é um outro problema sério, principalmente quando a gente trabalha com pesquisa, e o pessoal do superior, principalmente, né? Quando o aluno vem assim, não, olha, eu já estou com o projeto prontinho na minha cabeça, só que ele não consegue escrever. Então, o mapa é uma forma dele começar a visualizar o que ele quer para, a partir daí, ele escrever. Então, ele vai colocar as ideias ali, organizar essas ideias, ver o que conecta com o que, e, a partir daí, então, ele começa a escrever. A partir daí, ele vai fazer o, o conteúdo todo ali, ele vai preencher o conteúdo. Então, seria um mapa mental às avessas. Era isso que eu queria que a Karine viesse falar com a gente, porque ela tem uma experiência muito legal nisso. Ela monta o mapa mental e, a partir do mapa mental, o aluno vai escrever o texto. Então, ela dá o mapa mental para o aluno escrever o texto. É uma técnica de redação muito legal, assim, que ajuda a organizar as ideias, que ajuda a elaborar o trabalho bem interessante. Pode passar, Ana, por favor. Quais são, então, os benefícios, né, do uso de mapas mentais? Mapa conceitual, esquemas e tal.
Primeiro, facilita a compreensão com o formato visual. Então, ele te dá um formato visual e o visual ajuda a compreender outros elementos, né? Sintetiza informações integrando conceitos novos e antigos para melhor compreender a ideia geral. Então, até uma interligação, uma interrelação que você pode fazer entre mapas, né? Fez um mapa sobre um conteúdo, agora você está falando sobre outro conteúdo, e aí você relaciona com aqueles elementos que foram colocados no conteúdo anterior. Incentiva discussões e pensamento de alto nível, né? Então, aí depende do mapa, depende dos alunos, depende de onde a gente está trabalhando, mas pode criar esse tipo de coisa. Fomenta a descoberta de novos conceitos e suas conexões. Oferece uma comunicação clara de ideias complexas, promove o aprendizado colaborativo, isso aqui é muito interessante, é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade em fazer, né, que é essa questão do aprendizado colaborativo, mas quando os alunos vão montar um mapa mental em grupo, em conjunto, eles têm a possibilidade de fazer um trabalho assim, bem legal, bem interessante, porque às vezes a preocupação está só no desenho, mas o desenho vai dizer elementos importantes dos conceitos que estão sendo trabalhados ali, né? Então, é muito legal, muito interessante. Difunde a criatividade, então tem que trabalhar essa questão da criatividade, né? É muito legal, a gente vai ver aqui para frente a questão do uso de cores, de formas, e não tem uma regra pronta, tem que ser assim, não. Essa questão é bastante criativa, ela é bastante aberta nesse sentido, né? Demonstra o seu conhecimento atual para avaliar a compreensão e identifica áreas que precisam de mais conhecimentos ou análise. Então, assim, por meio da análise de um mapa conceitual, nós, professores, conseguimos identificar quais são os elementos ali que o estudante ainda não compreendeu e que ele que pode ser melhor trabalhado na questão do aproveitamento desse recurso, né, desse método de estudo. Pode passar, Ana, por favor. Aí vem, assim, algumas dicas, na verdade, não são regras, são dicas de forma de construção. Então, coloquei vários exemplos aí em cada um dos slides, né, gente, de mapas construídos, na maioria das vezes, sem nenhum recurso de ferramenta de informática, tá? Então, construídos à mão mesmo e tal, esse de trigonometria e outros aí que a gente já mostrou para trás também. Então, não tem assim, só dá para construir com ferramentas de informática. Não, mas quando o aluno tem esse recurso, também a gente vai ver para frente que tem bastante ferramentas aí que a gente pode usar para construir, tá? Então, ao elaborar uma pesquisa sobre determinado tema, coloque o conteúdo bem no centro. Isso aqui é um modelo, tá, gente? Tem outros modelos também. Faça desenhos, monte gráficos, insira símbolos que te ajude a identificar determinado conceito e correlacioná-lo com outros. Então, assim, isso aqui, na verdade, pode ser as dicas que a gente vai dar para o aluno lá na hora para ele construir um mapa. Então, se eu montar um roteiro de aprendizagem para ele construir um mapa mental, eu posso dar essas dicas aqui de como que ele vai construir, de como é que ele vai trabalhar, tá? A partir desse ponto central, você desenvolverá o estudo e organizará as principais informações. É muito importante que você escolha bem o que vai representar em seu mapa. Pense nas conexões feitas entre os termos e os conceitos. Não existem regras fixas, adote aquela que melhor se adapte à forma de estudar, tá? Então, não tem regras fixas, cada um pode criar suas regras aí, né? Mas o importante é estabelecer essa relação e essas conexões entre as ideias e os conceitos. Isso que é o foco da elaboração aí dos mapas. Pode passar, Ana, por favor. Então, mais algumas dicas aqui, né? Decida o que cada elemento representará. Tudo tem que ter sentido. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa questão dos alunos, de que
os símbolos e as cores e o que ele usar não pode ser aleatório. Até pode, mas não deve ser aleatório. Tem que ter um significado. Então, se eu botar um determinado símbolo, uma determinada cor, eu, mantendo a coerência, eu consigo identificar melhor aquele elemento para a minha concepção. Vou dar uns exemplos já já. Por isso, tudo precisa ser bem pensado. Cores, cada uma delas deve se comunicar algo. Formatos, né? A escolha de cada formato deve ser pensada para associar conteúdos. Por exemplo, um retângulo sempre vai representar aspectos políticos, enquanto um triângulo vai representar aspectos econômicos, enquanto um círculo vai representar aspectos sociais, se eu estiver fazendo um trabalho na área de humanas, de história e tal, né? Então, assim, de dar significado para os símbolos, para que eles tenham sentido nesse aspecto geral, né? Mesma coisa acontece com as setas, né? O tipo de seta também pode deixar uma dica e criar conexões, né, no mapa mental. Então, eu posso usar vários tipos de setas, de cores nas setas, de espessura das setas e assim por diante. Os balãozinhos, a mesma coisa. Então, posso criar balãozinhos de ideias, balãozinhos que vão representar coisas aí diferentes, né? Então, tudo precisa ter um motivo para se lembrar, né? O mapa mental é feito para você bater o olho e conseguir associar as informações. Então, sim, um mapa mental para uma apresentação de um resultado de uma pesquisa, de um trabalho, ele é muito interessante, que ele pode te ajudar, né, a fazer essa visualização. Ok, Ana, pode passar, por favor. Aí, eu elenquei aqui algumas dicas que a gente pode trabalhar para solicitar para o aluno, né? Por exemplo, então, se o mapa mental que você está solicitando é sobre uma pesquisa, então, quais são os elementos aí, as tarefas, né, que você pode colocar para ele? Primeiro, crie uma lista de palavras-chave, né, sobre a pesquisa. Segundo, acesse todas as ferramentas necessárias, consulte livros, sites e outras fontes para encontrar informações. Terceiro, processe as informações e filtre apenas o necessário. Quarto, organize e conecte conceitos. Cinco, revise e refine os detalhes. Lembre-se de que os conceitos que você escolheu são apresentados para que você mesmo possa entender o mapa. E aí, por último, desenhe seu mapa. Então, aqui, num roteiro de aprendizagem que você passar para o seu aluno, você pode criar essas tarefinhas aqui para ele se organizar na hora de construir o mapa, né? Porque às vezes a gente pede para faça um mapa mental e ele não sabe por onde começar, né? Então, se for o caso de uma pesquisa, a gente pode dar um roteirinho desse. São ideias, tá, gente? Nada de regra, nada de camisa de força. Pode passar o próximo, Ana, por favor. Se for um mapa mental para interpretação de texto, quais os caminhos que a gente pode dar? Então, leia o texto para familiarizar-se com ele. 2, faça uma segunda leitura grifando os termos desconhecidos e releia o texto. 3, identifique as ideias principais do texto. 4, organize e conecte os conceitos apresentados. 5, revise e refine os detalhes. Volta um pouquinho, Ana, por favor. E 6, desenhe o mapa. Então, aqui são também roteiros, né? São tarefinhas que a gente pode... Como é que ele vai organizar? Então, primeiro ele vai ler o texto, depois ele vai pegar as ideias principais, né? E assim por diante. Então, é importante a gente dar os caminhos, porque o aluno nem sempre sabe por onde começar, né? De repente, ele já vai querer fazer o desenho. Não, se ele não lê o texto, se ele não selecionar as ideias principais, ele não vai conseguir fazer essa relação. Então, é importante aí que a gente ajude ele nesse caminho, ok? Para frente, Ana. Aí, o que eu fiz aqui? Eu selecionei várias ferramentas que estão disponíveis aí na internet, né, digitais,
que ajudam a fazer mapas mentais, mapas conceituais, esquemas e assim por diante, né? Aí, cada uma delas vai depender da nossa habilidade em trabalhar. Se alguém aqui já usou alguma dessas ferramentas, ajudem a gente aí a divulgar. Eu vou falar de uma que eu usei, de duas, na verdade, eu vou falar aqui, mas essas são todas ferramentas que estão disponíveis. Eu coloquei um resuminho aí sobre elas. Geralmente são ferramentas, todas elas aqui são ferramentas não pagas, né? São free, então a gente consegue atualizar. O Castelo já deu ideia de uma outra ferramenta aqui, é isso, Castelo? Tem mapa. Ó, legal, legal, legal. Joia. Então, tem essa Kublo, né? Tem a MindMeister, tem a MindNote, a Canva. Essa Canva, minha filha me deu uma aula sobre ela aqui que eu achei muito interessante. Ela tem um monte de modelinhos prontos, inclusive um modelinho lá para cima que eu coloquei é dessa Canva. Ela tem várias coisas lá prontas, você só coloca as informações que você quer, substitui o texto, né? A Romy está falando, a Canva é muito visual, né, Romy? Ela é muito utilizada para o pessoal de artes e tal, e ela tem umas coisas bem legais, bem interessantes. Eu também gostei muito. E é fácil de usar, a Romy está dizendo. Também achei bem fácil, assim. Até o Word, ele pode ser um elemento que você consegue fazer. No Word, o que acontece? Às vezes a gente faz os desenhinhos lá, os quadrinhos, as setas e tal. Se você mudar o tamanho da letra, já desconfigura tudo. Então, tem um problema aí no Word, mas é possível fazer também, tá? Então, dá para usar cores, dá para usar elementos, dá para usar formas, dá para usar setas, dá para usar vários elementos aí, né? Pode passar o próximo, Ana. Também tem essa Smart Drive, não usei ainda, mas essa Xmind aqui, ó, ela é muito interessante, e aqui nessa Xmind é muito legal que dá para a gente fazer num trabalho colaborativo. Então, por exemplo, agora que a gente está aí nesse período de pandemia, né? Como é que a gente pede para vários alunos construírem um mapa mental? Então, na Xmind a gente consegue trabalhar várias pessoas, né, vários colaboradores aí na construção de um mesmo mapa. Então, a Rita também está sugerindo um outro aí, CMAP. Legal. Então, assim, tem várias ferramentas, gente, online que a gente pode utilizar. Com certeza, os nossos alunos sabem de mais coisas do que a gente, com certeza, tá? Então, a gente pode utilizar e disponibilizar para eles. Eu acho que o mais rico nisso tudo é a gente não fechar a questão, né? Tem que trabalhar com tal ferramenta. Não. O importante é a gente instrumentalizar e deixar a criatividade deles e deixar com que eles façam o trabalho aí da forma mais criativa possível. Eu acho que é muito interessante a gente instigar, pensando inclusive lá naquela escala de objetivos, né? Que a criatividade ela é um dos objetivos mais superiores, maiores lá, no sentido de que o aluno, para conseguir criar, ele vai precisar dominar muitos conceitos, dominar muitos elementos, que isso é muito importante, certo? Aí vamos lá para o próximo slide, Ana, que acho que a gente está terminando. Ana? Então, aqui eu coloquei algumas referências, são coisas que estão aí fáceis de a gente consultar, né? E aí vai ficar lá disponíveis para vocês, e que a gente pode trabalhar, e tem várias ideias, vários elementos aí nessas referências. Então, assim, no geral, era isso que eu queria apresentar aqui, e agora eu queria compartilhar um pouco, que a Aline e o André compartilhassem um pouco da experiência deles aí, e aí a gente pode também ir compartilhando. Acho que a Rita também tem alguma experiência, a Romy aí, que já falou do Canva. Então, eu queria que vocês abrissem o microfone e a gente fosse conversando. Quer começar, Aline? Posso começar.
Bom, assim, a minha experiência, como eu falei para o Éder, né, é uma experiência bem intuitiva, né, ela é baseada, assim, não houve nada formal, foi mais, assim, uma informação que eu obtive o ano passado, que o André havia trabalhado com eles, mapa mental, mapa conceitual, e aí eu aproveitei esse conhecimento prévio que os alunos tinham e comecei a pedir mapas mentais e conceituais para todos os conteúdos que eu trabalhava. E eu comecei a perceber que dava muito certo, né? Eu, inclusive, incluí a construção desses mapas conceituais, mentais, porque, na verdade, depois que o Éder me passou as teorias, eu entendi que eu trabalhava com eles o mapa mental e o mapa conceitual ao mesmo tempo, porque eles conseguiam sumarizar os principais conceitos daquele assunto. E eu trabalhei, assim, com conteúdos tanto gramaticais como de literatura com esses mapas. E deu muito certo, assim, ao ponto de que eles já levavam, assim, como material, eles faziam à mão durante a aula, às vezes como tarefa de casa, mas eles já tinham material, assim, como lápis de cor, canetinha. Eles, inclusive, tinham o Veloso, né, que é aluno agora do terceiro ano, o Veloso fazia uns desenhos, assim, trabalhava com a letra, né, aí eles pediam até ajuda para o Veloso para poder fazer essa parte, assim, por exemplo, era um mapa sobre romantismo no Brasil, aí eles colocavam romantismo grande e iam puxando as setinhas. E aí eu percebi que assim, no ensino médio foi muito produtivo. No superior, eu não trabalhei diretamente com o mapa mental, porque eu trabalho com eles o conceito de fichamento, né? Porque aí para o ensino superior eu já trabalho nessa perspectiva de organizar as informações que estão no texto, mas muitos começaram a propor para mim fichamentos mais esquemáticos. E eu achei interessantes, alguns faziam numa tabela, né? E era uma forma de eles organizarem o conhecimento. Mas, assim, para o ensino médio, assim, eu tive uma experiência mais efetiva e percebi que, de fato, eles gostavam muito de fazer, e eles usavam como material de estudo para as provas. E eu pedia para eles, usem os mapas que vocês construíram. E eu deixava também livre, porque alguns alunos tinham muita dificuldade de fazer um mapa no formato de esquema, né, com os quadrinhos, com as nuvenzinhas. E eu pedia para que eles fizessem no caderno deles, assim, o esquema como eles conseguiam, né? Então, alguns alunos, principalmente aqueles alunos mais tímidos, que tinham mais dificuldade, eles começaram a criar esquemas no caderno, né? Esquemas mais, assim, menos visuais e mais escritos. E eu sempre deixei livre. Se isso dá para você estudar, dá para você organizar os conteúdos na sua cabeça, ótimo, né? Mantenha. E foi muito interessante. Até que esse ano agora, e aí eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu comecei, aí foi bem no início, depois veio a pandemia e não deu tempo de concluir essa atividade, mas eu estava com o segundo ano trabalhando com os elementos da narrativa, né? Porque eu ia começar a trabalhar com momentos literários no Brasil que tinham muitos textos narrativos, eles iam começar a ler romances, né? Nos livros do Paz, a partir do segundo ano já tem romances e contos, e aí eu quis trabalhar com eles de maneira bem simples a teoria da narrativa. Aí eu falei o seguinte, aí, durante a formação pedagógica também, no colegiado de alimento, o Tiago nos apresentou o Lucid Chart, que é também uma ferramenta interessante. Eu vou colocar até o link para vocês aqui. É uma ferramenta muito interessante para organizar conhecimento. Você faz o cadastro no site com as ferramentas básicas, mas assim, você pode pagar e ter assim, né, várias outras ferramentas para você criar organogramas, né?
e também é uma ferramenta que eu achei muito interessante. E aí eu construí, né, pelo Lucidchat, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui, só um minutinho. Só enquanto a Aline compartilha aí, eu acho muito interessante essa ideia de deixar o aluno livre às vezes, porque tem alguns alunos que têm muita facilidade para fazer o desenho, para fazer todo os elementos. Tem outros alunos que têm muita dificuldade, mas o importante é que eles façam a síntese. Acho que aí que está o foco, né, Aline, do trabalho. Isso. E aí, assim, nesse né, momento do trabalho com o segundo ano, eu trabalhei esse mapa mental, né, e também conceitual. Eu imprimi para cada um e também coloquei nos slides. Para que eles entendessem cada elemento da narrativa, porque o objetivo final era que eles construíssem um texto narrativo. É um trabalho que eu estava fazendo, inclusive, com a Jane, em parceria com a Jane, era um trabalho interdisciplinar, eles iriam fazer trechos em inglês. E aí eu expliquei para eles, né, que o autor de qualquer narrativa, de qualquer conto, ele se organiza primeiro, né? Ele não começa a escrever do nada. Ele precisa planejar um espaço onde a história vai acontecer, quais vão ser os meus personagens, qual vai ser a personalidade desses meus personagens, se vão ser planos ou esféricos. E aí eu passei esse esquema, né, esse mapa para eles, e eles começaram a criar o mapa deles, né, dentro desse esquema. Eu entreguei um em branco, e eles começaram a montar a narrativa em grupo, eles iam fazer uma apresentação, e aí não deu tempo, veio a pandemia, né, faltando uma semana para eles apresentarem, e não deu tempo de finalizar essa atividade, né? Mas, na verdade, é só mesmo um relato de experiência. Eu também tive, no ano passado, uma experiência vou tirar aqui a apresentação. Eu também tive uma experiência com o primeiro ano, eu trabalhei humanismo com eles, né? E aí eu primeiro trabalhei o conteúdo, eu sempre faço esse processo, né? Eu trabalhei uma parte do conteúdo e o restante eles construíram mapas mentais coletivos, dividi o assunto, eles foram construindo e foram lá no laboratório de linguagem, e eles foram pregando na parede esses mapas mentais. Eu fotografei cada um e compartilhei no grupo da turma, né? E foi uma forma de eles estudarem, né? Porque estava bem próximo da semana de provas, e eles estudaram a partir daquelas imagens, né, que cada grupo criou. Então, assim, para mim, o mapa mental e conceitual, ou esquema, né, ele tem sido, assim, para o ensino médio, uma ferramenta muito interessante. Eu peço mesmo como atividade, porque é uma forma deles organizarem o conhecimento, e eles, de fato, aprendem bastante, assim, foi bastante produtiva a minha experiência, tá? É isso. Pô, Aline, obrigado por compartilhar. Eu acho que é muito legal, assim, perceber que é mais ou menos em cima disso que a minha colega trabalha lá, que a Ana Karina trabalha. Ela dá o mapa e, a partir do mapa, eles vão construir elementos. Acho que é muito legal também. É um inverso, né? Você dá a síntese e aí da síntese eles vão construir o conhecimento a partir... E aí, no caso seu, é um roteiro, é uma espécie de roteiro, né? Para eles construírem. Muito legal mesmo. Ô Jefferson, você quer falar um pouco? Porque quando fala em HTML, para mim tem que saber programação. Você está compartilhando um aí que você falou que, tendo paciência, o HTML é uma ferramenta bacana para a construção de mapas interativos. Quer falar um pouquinho, Jefferson? Dá para me ouvir aí? Sim. Não, bom dia. Porque já desde algum tempo atrás, com o pessoal da licenciatura, eu tive até uma experiência em parceria com a professora Sônia, na disciplina de tecnologias, da inclusão de HTML5, né, para os meninos perceberem, né,
linguagem de programação, concordo, mas que tem muitos templates já prontos, só substituição, parecido com a ideia do Prezi, né? Ele vem com uma proposta em 3D que visualmente fica muito mais agradável. Então, como eu tenho por hábito também botar os mapas conceituais no conteúdo, quando você vem com um apelo gráfico mais avançado, né, que você pode botar outras mídias junto, né, vídeo, questionário, enfim, outras coisas, pode chamar a atenção bastante dos alunos, né, e não versão mais professor, né, porque como você está discutindo aí no dia de hoje, né, é uma ferramenta que você pode trazer para o aluno poder estudar, né, mas também como professor, para estimular mais visualmente esses alunos, eu botei essa dica aí porque é uma dica que eu já trabalho há algum tempinho e eu acho que visualmente fica bem agradável para os alunos. Legal, você falou do Prezi, eu lembrei, para mim o Prezi, ele é um mapa conceitual, é uma forma de apresentar um mapa conceitual, né? Que ele traz a figura e aproxima a imagem e distancia e tal, não sei o quê. Eu acho que ele é um exemplo legal, sim. E tem algumas ferramentas que tem basicamente pronto isso, né? Você substitui texto, você substitui as coisas. O André está por aí. André, você quer falar um pouquinho para a gente, por favor? Tô, né, Éder? Você me colocou na berlinda. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Bom dia, pessoal. Pois é, o Éder também me fez esse convite aí. Eu já disse para ele que a origem disso foi um telefone sem fio que passaram para a Aline, porque eu nunca tinha falado disso para os alunos. E quando ele falou para mim, eu falei, sério que eu faço isso com os alunos? Eu não sei, não. Fui procurar do que se tratava, né? Como um bom bacharel que eu sou, que eu não fiz licenciatura, não fazia a mínima ideia da gramática por trás da minha linguagem docente. Mas aí, quando eu vi do que se tratava, eu falei para ele, Éder, eu acho que eu faço isso com os meus alunos, embora eu nunca tenha colocado isso para eles. Então, Aline, eu acho que era o Milton, tá? Que trabalhou isso com eles no sentido deles produzirem seus próprios mapas mentais conceituais. Mas, assim, quando o Éder apontou, né, eu disse para ele, olha, Éder, eu faço algo na minha aula, assim, né? E se você quiser, eu posso colocar a título de exemplo, porque serve para as pessoas me darem dicas ou para as pessoas se darem conta, assim, de alguns aspectos que eu acho que são relevantes, assim, enquanto esquemas, né, diagramas que permitem uma facilitação do aprendizado. Então, eu vou fazer isso também que a Aline colocou, embora o meu não seja exatamente um diagrama tão bonitinho, é bem básico, é quase como eu faço no quadro mesmo, e só para dizer para vocês o que é que orienta, assim, a minha construção, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Tá todo mundo vendo? Agora sim. Beleza. Então, isso aqui é uma observação, né? Eu não faço exatamente as setinhas, quer dizer, eu até faço, porque em geral eu faço isso no quadro direto, eu não faço isso numa apresentação de slide, mas eu vou até comentar isso no final. E aqui eu vou dar um exemplo. Você começar a fotografar seus quadros, André. Eu vou colocar. Aqui, eu vou falar para vocês daqui dos três porquinhos, né, da sociologia clássica, e a discussão que eu faço sobre relação indivíduo-sociedade como derivada dos conceitos de cada um deles. Então, nesse primeiro diagrama aqui, você tem os três sociólogos clássicos, que são rotina, né, na sociologia, falar do Durkheim, do Marx e do Weber. Aí eu coloquei aqui três conceitos que são fundamentais a cada um deles, né, fato social, Durkheim, classe social, Marx, ação social, Weber. Coloquei algumas características, né, relacionadas a esses conceitos. Então, eu vou explicando para os alunos, né, o que significam esses conceitos. Muitas vezes eu trabalho esses autores em aulas diferentes, né, mas eu faço exatamente um esqueminha desse, o fato social. E aí eu vou puxando as setinhas, né, para esses aspectos, e dos aspectos eu também vou derivando explicações, né.
ou eu faço uma coisa que é mais um quadro mesmo, né, como esse aqui, onde eu vou colocar às vezes eu coloco na horizontal, às vezes na vertical, enfim. Aqui está mais completo, com mais aspectos, né, o conceito básico, relação de indivíduo e sociedade, concepção do indivíduo, visão de ordem, visão de conflito. No outro quadro aqui, em geral, eu já faço assim, quando eu vou avançando, eu vou colocando mais as palavras, como o Éder indicou aí, né, que seria para o mapa mental, né, você se prender mais à palavra do que a uma explicação. A ênfase que cada um dá, né, um dá ênfase para o elo, outro para o conflito, outro para a interação, enfim. E na horizontal, essas questões da unidade de análise, papel da sociologia, contexto de rivalidade teórica, terminam sendo explicações também de cada um dos aspectos. Uma outra forma também de colocar isso, né, seria com sinais, né, e aqui é no sentido de dizer, quem tem visão evolutiva da sociedade, o Durkheim e o Marx. O Weber não é exatamente uma visão evolutiva, social como anterior ao indivíduo, e assim por diante, né? Por exemplo, esse último quadro aqui, ele é importante para mim na sociologia, porque da maneira como a gente vai apresentando os autores, em geral, as pessoas tendem a ver o Durkheim como um representante do liberalismo ou do conservadorismo, e o Marx como do comunismo, da revolução, né, enfim. E aqui, por exemplo, nesse quadro, eu mostro como há muitos pontos comuns no que diz respeito à concepção teórica dos dois, né, as estruturas de argumentação teórica, e é o Weber quem vai se diferenciar um pouco deles, e isso é interessante para desfazer um pouco essas coisas também de semelhanças e diferenças entre as teorias, né, e é preciso sempre observar os pontos, né, comuns, e aí sim os pontos de divergência, que obviamente também os há, né. Aí eu achei interessante mostrar dessa forma, para mim, na sociologia, tem dois aspectos aí, né, um é que nas ciências sociais, de modo geral, diferente do que é colocado para as ciências exatas, assim, a gente não tem um desenvolvimento teórico que é de superação da teoria anterior, né? A gente tem uma convivência de teorias. E eu sempre que mostro esse quadro, e esse último, por exemplo, né, ou o anterior mesmo, e eu vou desenvolvendo com os alunos, muitos alunos tendem a perguntar para mim, então, se Max Weber é o mais bambambam, né, superou todo mundo. Até pela ordem, né, como eles são colocados aqui. Aí eu vou falando, aí esse é o último ponto, né, que eu quero indicar sobre essa questão dos esquemas. Ele é muito bom para a gente perceber o que há de comum, o que há de diferente, no sentido de oposições, de complementações, mas eles também eles são muito reducionistas também, né? E aí eu sempre tenho um cuidado de, após trabalhar o esquema, sempre fazer alguns alertas para os alunos. Por exemplo, essa ordem, né, Durkheim, Marx e Weber, que em geral a gente trabalha assim, ela não é, por exemplo, cronologicamente correta, porque Marx é anterior a Durkheim e Weber, e Weber e Durkheim são contemporâneos. Mas fica mais fácil trabalhar a diferença entre as teorias, mostrando nessa ordem que está aqui, mas cronologicamente ela não se revela adequada, né? Então, isso é um ponto. Outro é que tem a ver com essa coisa da concepção teórica nas ciências sociais, de que elas são convergentes, elas não são exatamente superadoras uma da outra, que não tem assim, qual é a melhor teoria? Não tem isso da melhor teoria. A melhor teoria é aquela relacionada a um determinado problema. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se é nesse quadro, no anterior, aqui, é nesse quadro. A última coluna, visão de conflito. Para Durkheim, conflito na sociedade é anomia social, ou seja, uma greve é disruptiva, não presta, não serve, e só vai lascar a sociedade. Então, assim, Durkheim não é exatamente o cara mais adequado para discutir um tema de conflito, para fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre greve, porque a tendência dele vai ser uma tendência conservadora mesmo.
vai ver a greve só pelo seu lado disruptivo. Já Marx, que vai ver o conflito como algo positivo, para Marx, se não tem conflito, a sociedade não muda, né? Também não seria muito adequado usar Marx para fazer uma pesquisa sobre o que mantém a unidade de um grupo de veganos, né? Qual é o elo social que mantém os veganos unidos, enfim. Não é muito interessante usar Marx para isso. Então, aí a gente trabalha essa coisa com os alunos também, de que não existe uma teoria que supera a outra, uma teoria que é melhor que outra, porque isso tem muito a ver com o objeto que você escolhe, o problema que você coloca para esse objeto, né? Então, são só essas observações que eu tinha para fazer e como eu trabalho mais ou menos isso em sala, esses quadros, né? Como tem uma coisa que eu li no Paulo Freire, dando aula para a licenciatura, porque eu não aprendi, né, no meu curso, que ele dizia assim, olha, por mais que a gente aprenda muitas teorias, a gente termina reproduzindo o que os nossos professores fizeram com a gente. E, no fim das contas, são esquemas que eu aprendi ao longo da minha formação também como cientista social, né? Que, para mim, ajudou muito a entender diferenças e semelhanças, e eu tento replicar um pouco na sala de aula, mas, como eu coloquei, sempre fazendo observações de como isso também pode ser um pouco reducionista, e a gente tem que ter o cuidado com isso. Seria essa a contribuição, Éder. Ô, André, muito obrigado. Eu acho que valeu bastante, assim, pela visualização, pelo exemplo e tal. Eu também tenho um pouco de medo, pegando essa última fala sua, dessa questão reducionista, né? Mas, por outro lado, eu acho que se a gente também não dá esse caminho sintético para o aluno, as dificuldades dele também podem aumentar. Então, assim, é claro que é aquela coisa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, o aluno pergunta para a gente, né? Todos vocês já devem ter passado por essa experiência. Estudar só pelo slide que você projetou é suficiente para fazer a prova? Eu falo, gente, tem 10 textos, né? Eu projetei os slides. Então, assim, o texto é muito mais amplo, obviamente. Mas eu acho que também facilitar algumas coisas na questão reducionista, e pensando no ensino médio, mas não só no ensino médio também, tem muito aquela coisa, quando a gente trabalha com muitos autores, né, André, a gente da área de humanas aí, tem muito essa coisa do aluno vir perguntar, mas qual deles, então, está certo? É o Marx, é o Weber, é o Durkheim, né? E não tem certo. Então, assim, se for para discutir determinado elemento, eu vou usar essa aqui. Então, acho que o quadro aí, né, o esquema, ele ajuda a visualizar essa questão. Acho que é bem interessante nesse sentido. Agradeço aí a colaboração do André e da Aline, acho que foi riquíssima nessa questão, assim, de mostrar exemplos, né, para a gente. E está aberto, gente. Se alguém quiser fazer alguma colocação, o Castelo lá já falou que trabalha com aquele site também, então está aberto o microfone, fiquem à vontade. Excelente ferramenta para fins comparativos, enquanto o mapa conceitual se limita a uma visão mais generalista. São ferramentas que podem complementar para uma aula ainda como instrumento de estudos. Beleza, Daniel, também concordo. Eu acho que é dar caminhos para que o aluno possa construir o conhecimento dele, né? E dizer que não é reducionista, não é parar por aí. Isso aí é um elemento para a construção de novos conhecimentos e fazer novas relações e relacionar conhecimentos, né? Mais alguém, gente, quer? Éder, bom dia. É Rita, tudo bem? Tudo bem. Meu querido, eu queria, na verdade, compartilhar uma experiência um pouquinho diferente do que os colegas estavam relatando, que o mapa conceitual, ele entrou na minha vida pela prática como professora em educação à distância, né? E eu conheci mapas com a professora Edmeia Santos. Ela tem perfil no Instagram, ela tem livros publicados sobre mapas, né? E eu fiz uma formação com ela sobre isso, e a partir dessa formação eu comecei a usar mapas conceituais
como um auxiliar nas orientações de trabalho de conclusão de curso no ensino superior. E nesse trabalho, eu percebi que os mapas me ajudavam muito e ajudavam os alunos na análise de dados, para que pudesse identificar quais as categorias que nós elencaríamos para determinado estudo. E esse trabalho também ajudava os alunos na apresentação de seminários. Eles usavam muito uma ferramenta simples, né? Que eu acho muito válida a escrita, e eles usavam o PowerPoint para fazer isso. Então, o mapa ajudava a preparar as apresentações das bancas, né? Nas bancas de apresentação de TCC, e ajudavam também a sintetizar artigos longos que eles tinham que ler e precisavam ler para montar o trabalho deles. Eles usavam os mapas para fazer isso. Então, a Ana Karina, que você citou, né, que a gente conhece, uma pessoa em comum, a Ana trabalha com um mapa mais hierarquizado, né, de organização, de estudo. E eu me acostumei a trabalhar nas turmas, tanto no ensino técnico, quanto médio, quanto no superior, com mapas com uma sensação maior de liberdade, porque realmente cada um organiza o pensamento de uma forma. Então, não tem um mapa certo, né? Tem mapas. E mapas que favorecem alguns detalhes. Uma coisa que para mim sempre foi muito importante quando eu trabalhei com mapas era as famosas hierarquias de conceitos, conceitos principais, os conceitos mais secundários, aqueles que complementam, e também trabalhar com eles a capacidade de identificar o que é conceito e o que é relação, na colocação, às vezes, dos verbos, né? Naquelas linhas que relacionam os conceitos. E eles achavam isso, os alunos, uma coisa muito interessante. Aqui no IFB, no início do semestre, em leitura e produção de texto, tanto nos cursos de logística que eu trabalhei, quanto na licenciatura em química, eu comecei a trabalhar com eles o que era mapa conceitual e como se fazia a partir de textos pequenos para eles começarem a exercitar essa atividade. E eles gostaram muito. Eu consegui, acho que, desenhar um mapa em sala com eles, discutindo, ensinando a tirar a ideia principal, porque parece simples, mas nossos alunos têm uma profunda dificuldade de tirar a tal ideia principal de um texto. Então, foi um trabalho muito legal, porque primeiro eles aprendiam e discutiam as técnicas de como resumir um texto, a partir daí construir o mapa, e eles apresentavam o mapa. E faziam isso em duplas. Então, na turma de logística do noturno, eles fizeram mapas pequenos, com poucas caixinhas de conceitos, e fizeram juntos, trabalhando o texto juntos e discutindo. E era muito legal eles chegarem a determinadas conclusões a partir de quando eles começavam a apresentar o mapa para os colegas. Porque aí vários colegas diziam, não, eu não encontrei esse conceito, onde você achou isso? Fala para mim, me mostra, eu não entendi dessa forma. Então, propiciava o debate em sala de aula do texto de uma maneira mais descontraída, né? Porque para os nossos alunos, a apresentação oral é um sofrimento, porque a manifestação da fala, ela é muito difícil para muita gente, né? Então, outro elemento, assim, para finalizar, para não me alongar muito, eu já usei mapa conceitual como instrumento avaliativo, e instrumento avaliativo de grupo. Então, por exemplo, eu trabalhei na faculdade recentemente, antes da pandemia, com o tema precarização do trabalho no século XXI, muito em cima dessa questão da uberização do trabalho, e eles fizeram isso em grupo, já que a gente estava distante, estávamos em ambiente remoto, né, durante essa bendita pandemia, e eles montaram todo um seminário com mapa conceitual e apresentaram no ambiente do Teams, porque era uma forma de provocar discussão, porque eu acabei criando salas para que os grupos se encontrassem, discutissem, montassem o mapa e depois compartilhavam na sala maior
para que a gente pudesse discutir até que ponto eles tinham apreendido os conceitos que lá estavam. Então, assim, eu já vivenciei várias situações. E eu acho que o trabalho da Edmeia é um trabalho muito bom, ela tem evoluído, ela continua trabalhando com ferramentas também, algumas ferramentas para elaboração de mapas, e eu tenho acompanhado esse trabalho porque eu acho que o mapa mental e o mapa conceitual são ferramentas muito úteis, e eu acho que merecia uma segunda oficina para a gente estar exercitando e fazendo junto, porque não é apenas montar o esquema, não é esquematizar, ele é algo mais complexo que nos leva, inclusive, à autoria. Eu acho que a partir do mapa e do entendimento do texto, o aluno começa a desenvolver a oralidade e a autoria também. Tá bom, meu amigo? Valeu, Um Rita. abraço em todos os colegas, viu? Tô com saudade de todo mundo. Todos nós estamos com muita saudade. A Rosana perguntou o nome da professora lá, é Edmeia Oliveiras dos Santos, né? A Aline respondeu. O André queria complementar. André, vamos lá, pode falar. Rapidinho, Éder, que a Rita falou e eu lembrei, né, de novo, eu nunca tinha colocado em termos de mapa conceitual, mapa mental, mas uma dica que eu sempre faço, seja nas apresentações orais que os alunos fazem em sala, em geral eles usam, né, o PowerPoint, alguns já começam a usar o Prezi, enfim, mas também nas apresentações de pôsteres em eventos, né, é que eles coloquem ênfase em diagramas, em esquemas, né, o que aparece, o que deve aparecer, principalmente, são palavras-chave, conceitos, porque eles já devem dominar o conteúdo e ali é só um guia, né, um mapa, né, a ideia da oficina, que orienta a explicação, né, uma sequência lógica de causas e efeitos, características, enfim. Mas eles devem dominar isso, porque a tendência deles no início não, né? Por muito tempo. E isso tem a ver até com não dominar o texto, né? E tem muito a ver com o que a Rita falou também. Tem uma coisa anterior aí, que é de saber fazer o esquema do texto, né? Da leitura do texto, para poder fazer o esquema da apresentação, que são duas coisas, eu diria, né? Embora sejam bem próximas. É um problema de interpretação, né? Exato. O que eles tendem a fazer? Eles tendem a colocar um texto, um parágrafo inteiro no slide. E ao colocar o parágrafo inteiro no slide, eles ficam tão preocupados em não errar que eles leem o parágrafo. E eu sempre martelo com eles, olha, você não conseguiu, você não fez nada de... Você não trouxe nada de novo, porque isso é o texto que está lá e que todo mundo supostamente leu, né? O que você tem que demonstrar é assim, quais são os pontos principais, e são palavras-chave que vão ser conceitos, que vão ser exemplos, enfim, e o encadeamento entre eles, né? Isso é muito importante mesmo de trabalhar com os alunos, e agora eu sei, né? Isso também se aprende por meio dessa gramática, né, dos mapas mentais conceituais. Mas isso já era uma ênfase que eu colocava sempre, seja na apresentação, em sala de aula, seja até em pôsteres, né? Que o pessoal, na hora da metodologia ou da apresentação dos resultados, tendem também a fazer textos, e eu coloco aqui, ó, que resultados, que em geral são muitas coisas, né? Isso aqui tem que ser tudo diagrama. Texto é só para introdução e para conclusão. O resto é basicamente diagrama. Por quê? Porque as duas apresentações são apresentações visuais. Não é para ser o texto, é para ser uma coisa de captação rápida, né? E você está lá para isso, para explicar. Era só essa questão. Não, legal, muito bom, gente. Sim, tem mais alguém que quer fazer alguma outra colocação? A ideia da Rita eu acho que é interessante para a gente fazer uma oficina mais prática de mapas mesmo. Acho que seria um desafio que a gente pode se colocar e fazer. Eu tenho curiosidade em fazer, inclusive. Mais alguém quer fazer alguma colocação aí? Fiquem à vontade, pode abrir o microfone. Não temos fila de espera aqui, inscritos. Ninguém? Bom, gente, então,
Obrigado aí pela participação. Acho que a ideia era trazer algumas ideias que a gente possa adaptar aos nossos componentes curriculares e às nossas práticas aí do dia a dia, né? Era mais uma ideia que a gente queria apresentar de como trabalhar nesse período de pandemia, né? A Aline está colocando aí ó, o link do livro, né, Aline, da professora Edmeia? Ótimo. Éder, na verdade, é um livro que ela organiza, né? Aí fica aí de sugestão para o pessoal. É muito legal. Eu já vi uns 2 livros dela muito interessantes sobre essa questão das teorias e tal, do mapa mental. Eu não quis entrar nisso aqui para a gente não fazer uma coisa muito teórica, né? Mas tem bastante coisa disponível aí, sim. Então é isso, gente. Obrigado pela participação. Mais uma vez, me coloco à disposição e coloco lá o pessoal da CDPD, a Ana, a Elisiane, a Mércia, né, à disposição. Se vocês precisarem de ajuda, pede socorro para a gente aí, que o que a gente puder, tanto no preenchimento das planilhas, eu tenho recebido bastante e-mail e tem ajudado legal, assim, até eu a repensar algumas coisas também nas minhas disciplinas. Então, a gente está à disposição, tá? Não temos receitas prontas, mas estamos aprendendo junto aí para a gente conseguir fazer da melhor forma possível esse resgate dos estudantes e não deixar com que a coisa se perca aí nesse período de pandemia, que a gente está longe fisicamente, mas a gente precisa se aproximar mais remotamente aqui, tá bom? E muito obrigado por tudo. Qualquer coisa no WhatsApp, no e-mail, a gente está aí de plantão, ok? Quer falar, Patrícia? Você escreveu aqui. Estava só agradecendo, né, a você, Ana, Mércia e Elis, pela organização e realização, né, desse ciclo de formação. Acho que fazia tempo que a gente não tinha alguns encontros realizados mesmo pela equipe da CDPD, e eu acho que foi muito bacana. E agradecer também pela participação de todo mundo, né? Eu acho que as trocas foram muito boas. E vamos juntos nesse semestre aí, mantendo esse contato, que eu acho que vai ser bem interessante a gente ir compartilhando as experiências. Valeu, então, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos, ok? Valeu, obrigado aí pelas mensagens. Vou encerrar a gravação aqui, então.